Aqui estamos. Filosofia contemporânea. Quinta-feira tem outras histórias. Continua se inscrevendo aí? Enquanto você vai se inscrevendo, a gente vai falar sobre uma matéria muito interessante. Primeiro, lembrando que nós não representamos nem falamos pela HK. Nós somos membros, nós somos simpatizantes, somos quadros. E estamos aqui discutindo essa filosofia maravilhosa que é o budismo de Nichiren Daishonin. Um tema que me foi perguntado, a questão da fé, prática e estudo. Fé, prática e estudo são três coisas aparentemente separadas, mas no budismo de Nichiren Daishonin, elas são um corpo único, íntegro e perfeitamente articulados. Uma amiga minha muito querida, do Bloco Medina, ela trouxe uma analogia arrumadinha para nós aqui para falar sobre isso. Ela comparou a questão da fé, da prática e do estudo com um automóvel. Você vai dizer assim, pô, já ouvi isso antes em algum lugar. Tá sempre melhorando cada vez que a gente vê. O que ela trouxe para mim, que eu gostei muito, foi que esse automóvel, ele tem as circunstâncias arrumadinhas. Por exemplo, a fé. A fé é como se fosse o motor, é o que produz a energia nesse carro, né? A energia que vai colocar você em movimento. É muito interessante isso, porque quando a gente fala em fé no budismo, a gente tem sempre que lembrar, a fé é conquistada. A fé é algo que você tem gradativamente que conseguir. Você não tem que ter fé quando começa a praticar, mas à medida que você começa a realizar coisas através da recitação do Nam-myoho Renge-kyo, naturalmente você começa a desenvolver fé. Fé em quem? Em você mesmo. Então a fé é o motor desse carro. Outra coisa legal aqui é que a prática corresponde às rodas ou os pneus, que vai permitir que você avance. Então a fé é o motor, a prática são as rodas. Nosso carro tem motor, tem roda, ele pode se mover, mas falta uma coisa para ter garantia. Teu carro pode se mover sem volante? Sem volante você não vai saber em que direção vai. O estudo é o volante que dá a direção que você pretende. A rigor, é uma observação muito interessante porque você vê como se articulam a fé, a prática e o estudo. Sem motor, o carro não anda, se ele tiver só roda e volante. Se ele tiver motor e volante, sem roda ele não anda, né? Enfim, o que é interessante que ela aborda aqui muito bem, a articulação perfeita entre os três. Se você pretende tirar proveito da sua prática, a articulação entre esses três itens tem que ser perfeita. Nenhum deles pode ser meia boca. E ela deixou aqui para mim uma coisa que eu achei linda, né, para encerrar, que diz assim: se uma pessoa estuda, porém não coloca em prática, o exercício budista se torna uma ilusão, porque você estuda, mas você não coloca em prática, então não acontece nada. É uma ilusão. Se uma pessoa estuda e pratica, mas não tem fé, é um exercício rotineiro e exaustivo praticar. Se uma pessoa tem fé e pratica, mas não estuda, o exercício budista se torna fanatismo. Então, é uma coisa para a gente refletir, porque o estudo, a prática e a fé só podem ser concomitantes, só podem ser articulados. Então, se você pretende tirar proveito da sua prática, verifique se você está estudando, se a prática está no sentido correto e se você está desenvolvendo a sua fé em você. E aí você vai ter esse carro andando a 1000 por hora. Pense nisso porque você vai ficar mais feliz se você conseguir fazer isso direitinho. Aproveita e lembre-se de se divertir, porque viver é muito bom. A gente se vê.